Olá a todos, bem-vindos à lição 5 do Torá Básico. Nós esperamos que vocês estejam lendo os capítulos de Gênesis completos, pois aqui destacamos somente aquilo que é básico para o entendimento da Torá e das gerações de sacerdotes que precederam Yeshua, Jesus, até o Êxodo, que é a libertação da escravidão e saída do povo hebreu do Egito. Nós iniciamos lembrando que Abrão teve um filho, Ismael, com Agar, a egípcia, e serva da esposa de Abrão, Sarai. Ismael, ele é o patriarca, ou seja, ele é o pai de grande parte dos povos árabes, que são meio-irmãos, porém inimigos de Israel. Vamos partir para Gênesis capítulo 17. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. Abrão significa pai exaltado. Já Abraão significa pai de muitos, multidão de nações. Essa mudança de nome é também uma mudança do destino, da vocação de Abraão. Deus fala mais de uma vez, e repetirá isso muitas vezes, que a aliança é perpétua, para sempre. Perpétua, ou para sempre, quer dizer para sempre, até hoje, e além disso, né? A ti e à tua descendência, depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: Quanto a ti, obedecerás à minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. Aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão. Tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados, e que não pertençam à tua raça. Minha aliança, marcada em vossos corpos, será uma aliança perpétua. Notem no verso 8, Deus deu a terra de Canaã, onde hoje está Israel, em possessão eterna. Os judeus que habitavam em Israel, eles foram expulsos de lá e dispersos pelo mundo, pelo Império Romano, no ano 70 depois de Cristo. Só puderam retornar depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Ou seja, mesmo passado quase 1.900 anos sem habitar em Israel, de acordo com a promessa de Deus, a posse da terra ainda é deles. Deus determinou que aquela pessoa do sexo masculino que rompesse a aliança e não fosse circuncidado seria eliminada do povo hebreu, consequentemente eliminado do povo de Deus. Para acabar com o trauma e o sofrimento,
Deus determinou que os meninos hebreus fossem circuncidados com 8 dias de vida. Completando os oito dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, Jesus. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Para abrir o seu entendimento, né, por lei, um escravo comprado tornava-se um membro da família. Eles tinham quase todos os direitos de um membro da família. Por isso também foram circuncidados. Diferente, né, de um servo que estava numa família para pagar uma dívida. Ele não era membro dessa família. As promessas e alianças foram feitas com Abraão e seus descendentes, os hebreus, mas ela está disponível para qualquer pessoa que recebe Yeshua, Jesus, como seu Senhor e Salvador. Através de Yeshua, o coração dessa pessoa passa a ser circuncidado. Abraão se torna o seu pai e ela passa a fazer parte do povo de Deus, como nós citamos, né, na lição passada. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e pleno herdeiros de acordo com a promessa. Gálatas 3, 29. Os homens podem estar até pensando agora, né, então, eu tenho que fazer a circuncisão? Em 1 Coríntios 7, 18, Paulo nos explica que foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido. E a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Deus está interessado na circuncisão do coração, ou seja, a obediência a Ele. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Deuteronômio 10, 16. Continuando, né, no capítulo 17, e determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir. Ao pensar assim, né? Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz a um filho? Então, Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne o meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Sarai significa minha princesa. Sara significa princesa, no caso, princesa da humanidade. Isaque significa aquele que ri, porque Abraão começou a rir quando Deus disse que ele seria pai com 100 anos e Sara com 90 anos. Perceberam pelo verso 18 como Abraão amava Ismael, né, e considerava como seu filho primogênito, como herdeiro? Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no ano que vem. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael,
todos os nascidos em tua casa, na casa dele, né? E os que foram comprados, todos do sexo feminino, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado. E seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia. Aqui nós vemos que Deus, ele enfaticamente rejeitou Ismael como aquele que carregaria a linha da promessa, da aliança de que Deus havia feito com Abraão. Em vez disso, seria Isaac quem seria o escolhido. Hoje, os muçulmanos eles afirmam que as escrituras foram modificadas e que quem foi escolhido aqui foi o Ismael. Bom, nós vemos aqui novamente o padrão de Deus, né? Ele dividiu os filhos, elegeu Isaac para dar continuidade à promessa feita a Abraão e o separou para ele, ou seja, ele o santificou. E aqui agora a gente completa, né, o nosso quadro com mais um personagem da linhagem dos sacerdotes. Adão foi o primeiro, seu filho Sete, Noé, Shem, que era filho de Noé, Abraão, e agora, confirmado por Deus aí, Isaac. Entrando no capítulo 18, o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando o rosto no chão. Aqui a gente vê Abraão recebe, né, a visita de 3 homens, e um deles é reconhecido como uma manifestação do próprio Deus. Ele os recebe com muita hospitalidade, que era uma característica de Abraão. Um deles reafirma que Sara engravidaria e ela, né, estava lá escutando, atrás da porta. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que estou velha e velho, também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão. Por que ri Sara, conjeturando? Por que ri Sara, conjeturando? Será possível que eu vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu. Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo. Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será pai de uma nação, grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Deus decide aqui revelar a Abraão o juízo que faria, né, o que ele faria a seguir, né? E para testá-lo quanto à sua missão de interceder pela humanidade. Deus resolve compartilhar com Abraão o que ele faria, né? Então, compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo à minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali
e dirigiram-se para Sodoma. Mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de mim cometeres tal atrocidade. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor. Eu sou poeira e cinza. Contudo, é possível que falte 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirá toda a cidade? E ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e ponderou. Bom, e aí ele foi, né, nessa negociação, se colocando, né, se humilhando diante de Deus, e ele pergunta: se forem 40 justos? Aí Deus responde: não, não destruirei se tiverem 40. E 30? Também não. E 20? Não, por amor a 20 justos eu não a destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para o seu lugar. Bom, o que a gente percebe aqui, né, é que Deus sempre revela o seu juízo aos seus. Ele não destrói os justos junto com os não justos. Lembram da história de Noé? Ele é misericordioso e detém a sua sentença por causa da presença dos justos em nosso meio. Abraão ele passou no teste de ser bênção para todos os povos da terra, mostrando que se importava com as pessoas, mesmo elas estando ali agindo contra Deus, né, agindo pelo mal. No capítulo 19, a noite estava caindo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo para ir passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não, passaremos a noite na praça. Bom, Ló aí insistiu tanto que eles acabaram aceitando. Nisso, a casa ela foi cercada por todo o povo. Tinham ali jovens, velhos, e mandaram que Ló expulsasse esses anjos para que eles tivessem relações sexuais com eles. Ló, ele oferece as 2 filhas virgens no lugar dos anjos, mas eles não aceitam, né? O povo não aceita e eles quase espancam a Ló. Os anjos salvam a Ló e fazem com que todas as pessoas fiquem cegas. Aí eles revelam a Ló o que iriam fazer, né, e deixam que ele avise os seus 2 futuros genros. Esses 2 homens, eles acham que é brincadeira, né, e se recusam a ir com ele. E ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta-te, toma tua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher, as suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum, durante toda a jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres como os demais. Ló, que gostava bem do conforto da cidade, ele argumenta com um dos anjos
se ele poderia ir para uma vila ali perto, né, ao invés de ir para a montanha. O anjo permitiu. Então, Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. A conclusão que não haviam 10 justos em Sodoma e Gomorra. O verso 29, ele nos informa que Deus salvou a vida de Ló por causa da oração, a intercessão do seu tio, o justo Abraão. Algo que nós, que somos pais, tios, tias, irmãos e irmãs, nós precisamos ter em mente e praticar a importância das nossas orações. Depois que Deus tirou Ló dos escombros da vila onde ele estava, ele ficou com medo de ficar lá e acabou indo para uma caverna nas montanhas com as 2 filhas. Eles achavam que o mundo tinha acabado, como aquele episódio de Noé, e que todas as pessoas haviam morrido. Por isso, as 2 filhas, elas embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com ele, com o propósito de engravidar e preservar a humanidade. A Bíblia narra que Ló não tomou conhecimento quando elas se deitaram e nem quando se levantaram. Os filhos que nasceram desse pecado, que é o incesto, eles deram origem aos povos moabitas e amonitas, cada um respectivo a uma das filhas. Ambos inimigos de Israel, portanto, são inimigos de Deus. História bizarra essa, hein? Meu Deus. No capítulo 20, Abraão partiu dali. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. De novo, E como assim? Sara era atraente mesmo com 90 anos de idade? Ou isso, ou esse Abimeleque estava tentando fazer uma aliança de expansão de riquezas com Abraão, casando-se com a Sara. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou, ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que eu fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher desse homem, ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os seus. Interessante aqui, A gente vê Deus conversando de forma tão direta com o rei Abimeleque, mesmo ele sendo um pagão. Mais na frente, na Bíblia, nós veremos Deus conversando com Balaão, por exemplo, também, que era um profeta pagão. Deus, ele é soberano e pode fazer o que ele quiser. O rei chamou e repreendeu Abraão pela mentira. Ele justificou que esse era o combinado do casal, quando estivesse em terras estranhas, para que sua vida fosse preservada. Além disso, ela é realmente a minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Tornou-se minha mulher. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe a mulher Sara. E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti.
com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Desse modo, todos saberão que tu és inocente. Então, em seguida, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, esposa de Abraão. Bom, mais uma vez, Deus posicionou Abraão como mediador entre ele e a humanidade, né, como aconteceu no caso dos justos de Sodoma e do seu sobrinho Ló. Um fato interessante que é narrado em seguida é que, ao contrário do que aconteceu no Egito, Abimeleque ele não expulsou Abraão de seu país. Em vez disso, ele simplesmente acrescentou mais riquezas ao clã de Abraão e pediu-lhe para que ficasse. Capítulo 21. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então Sara declarou: Deus me deu grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história, muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo de seu filho Isaque e pediu a Abraão: expulse esta serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com o seu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus o orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Abraão recebeu o chamado de Deus, ele tinha 75 anos, Sara estava com 65. Né? Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. No milagre do nascimento de Isaque, nasceu Ismael. Quando Isaque nasceu, Ismael estava com 14 anos, Sara com 90, Abraão com 100. Deus prometeu que a descendência de Ismael seria também uma grande nação, referindo-se aos povos, mas vocês repararam que não tem terra nessa promessa? Igual a promessa dada a Isaque. Não houve promessa de terra para Ismael, como foi para Isaque. Então, Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas.
correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu uma esposa da terra do Egito. Então, a gente pode imaginar, né, a dor que Abraão sentiu nesse momento, porque ele amava Ismael. Ele deserdou o filho e confiou na promessa de Deus que o abençoaria também. A Bíblia ela acaba de nos mostrar, né, a origem do ódio que os povos árabes, que são os descendentes de Ismael, e os egípcios, né, como leremos aí com mais detalhes no livro de Êxodo, esse ódio que eles têm pelos hebreus, hoje representados pelos judeus. Bom, a gente pode ver também aqui alguns paralelos, né, que são inegáveis e até, obviamente, propositais entre Isaac, né, o filho da promessa, e o Messias, o filho da promessa final. Um deles é os nascimentos, né, de Isaac e de Yeshua. Ambos foram milagrosos. Isaac, por causa da idade de sua mãe e do seu útero, que era morto, e Yeshua, porque Maria era virgem. O nome de Isaac foi decidido por Deus antes dele nascer, assim como o nome de Yeshua. Deus estabeleceu um tempo preciso para o nascimento de Isaac, assim como ele fez para Yeshua. E no capítulo 22, Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Né? Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes e que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar onde Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então, Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai, Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão. Sim, meu filho. Então Isaque indagou. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Bom, nós encerramos hoje por aqui, né? E a gente vamos deixar uma pergunta aí no ar, né? Por que Abraão ele não intercedeu, né, pelo seu filho Isaque, como fez pela vida das pessoas lá de Sodoma e Gomorra? Então, nós continuaremos na próxima lição, né? E se tiverem alguma dúvida, tá aí o e-mail, por favor, nos escrevam. Esse vídeo vai ser publicado no nosso site e continue, né, conosco até a próxima lição.